Olá, bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? SBT Comunidade no ar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos até perto da 1h da tarde com todas as informações que são importantes para o seu dia. No telão do SBT Comunidade, o policial militar que confessou ter executado uma personal trainer em Várzea Grande. Acredite se quiser, ele disse em depoimento à Polícia Civil que uma voz pediu, determinou, mandou que ele executasse a personal. A equipe do SBT teve acesso exclusivo ao depoimento do policial na Polícia Civil, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E ao ser questionado pelo delegado responsável pela investigação, ele disse: acordei e aquela voz que estava me incomodando falou mais forte para que eu matasse a personal. Eu quero soltar neste momento só um trecho deste depoimento. Puxa para mim o vídeo, mas eu vou soltar para a audiência do SBT só um pequeno trecho. Enche a tela, segura o vídeo. Esse é o vídeo do depoimento. Esse é o policial que confessou ontem e nós antecipamos em primeira mão que ele tinha confessado o crime. Solta só um trecho. E aí, nesse dia, eu acordei assim, com essa sensação e a voz falando mais forte: mata essa desgraçada, vai lá e mata ela. E aí eu peguei e fui. Eu saí do quarto e fui tomar banho no banheiro que tem no fundo. Segura! Eu quero já provocar a sua participação através do nosso telefone 99970955. Coloque ele na tela. Você acredita nessa versão apresentada pelo policial em depoimento de que uma voz teria falado com ele, que uma voz estava incomodando o policial e foi em obediência a esta voz que ele executou a personal? Você acredita nessa versão apresentada por ele em depoimento? 99970955. Foram cerca de 50 minutos de depoimento, onde ele confessa o crime. Ele narra tudo o que teria acontecido naquela manhã trágica. Tenta inocentar a esposa. Segundo ele, a esposa ficou dormindo. Ela não sabia de nada. Mas a polícia tem em mãos uma discussão da esposa dele com a vítima no WhatsApp dias antes do crime. O SBT começa mais uma vez nesta terça-feira em ritmo acelerado, compartilhando com você todos os detalhes, com informações, imagens e depoimentos exclusivos que você só acompanha aqui na tela do SBT. Daqui a pouco eu vou cortar para o vídeo completo para você. Coloca para mim em tela cheia as imagens do dia do crime. Coloca para mim em tela cheia as imagens do dia do crime. A personal trainer saindo de casa, os dois suspeitos na moto passam. Para a polícia, a mulher pilota a moto e o Railton está na garupa. A personal vai sair de casa 6h22 da manhã para trabalhar quando é executada por esse vagabundo que usurpou a farda da Polícia Militar por muito tempo. Joga o exclusivo na tela do SBT. Pode deixar o exclusivo aí. Arthur Garcia acompanhou a entrevista coletiva na manhã desta terça-feira e vai compartilhar com você agora os detalhes desta entrevista coletiva. Arthur, segue daí, meu amigo, bom dia. Trindade, muito bom dia a você, ótima terça-feira a todos. Essa entrevista coletiva começou por volta das 9h40, né? Terminou agora há pouco. O Dr. Bruno Abreu passou detalhes de como foi a oitiva ontem do PM Railton Mourão aqui no prédio da Delegacia de Homicídios. Um dos fatores que causou um pouco de dissonância e principalmente não contribuiu com o que ele disse na custódia no fórum ontem. Primeiro, aqui ontem ele disse que fez o fato, ou seja, matou a Rose justamente motivado por vozes do demônio, como ele disse aqui na coletiva para nós.
Só que ontem, lá no fórum, o Railton disse para o juiz que ele estava ali sob medicação forte para depressão, para síndrome do pânico, e por esse motivo, desse transtorno dele, teria ocasionado o crime. Então foram informações diferentes do que ele disse na delegacia e disse no fórum. Do fato em si, o Dr. Bruno Abreu passou algumas informações como aquilo ocorreu. Exatamente o que nós contamos naquele dia 11, no dia do fato. A informação levantada naquele momento era daquele acidente envolvendo o caminhão da empresa Reizinho com o veículo da Roseli, além daquela motocicleta que bateu na parte traseira do veículo dela. Após esse fato, que ocorreu em março desse ano, ela não conseguia ali arcar com as despesas que era o conserto do veículo. Por esse motivo, ela entrou com uma ação judicial para reparo do veículo e também por danos morais, chegando ao valor de pouco mais de R$24 mil. Por este motivo, segundo o delegado, o Railton estava motivado a não pagar e também indignado com a situação. Por isso, ele organizou e arquitetou o assassinato naquele dia, infelizmente, em Várzea Grande. Vamos ouvir um pouco do que disse o delegado Bruno Abreu nessa coletiva que estava acompanhado do titular aqui da DHPP, Dr. Caio Albuquerque. Vamos ver. Pois bem, ele primeiramente confessou o crime, tá? A motivação é a disputa judicial, tá? Assim que ocorreu o crime, a gente, na primeira impressão ali, eu até falei que parecia facção criminosa, mas você olhando um pouco melhor a imagem, você percebe que era um tipo de punhadura mais dura, um nível mais profissional, e a gente começou a detectar ali que podia ser um policial militar, um policial civil ou alguém das forças policiais. Quando a gente foi pesquisar no PJE, né, que é público, a gente viu que a Aline, Roseli, tinha uma disputa judicial com um policial militar. De imediato, os policiais que estão aqui presentes, de forma muito rápida, fecharam o cerco com as imagens da residência dele, e de imediato nós vimos duas situações muito estranhas. Ele saindo 13h28 da manhã, aparentemente vem com a moto desligada, liga a moto na rua, sai e volta 23 minutos depois do crime a pé por uma rua de trás, né? Então, com base nessa prova técnica, e com base nos indícios ali da ação judicial, a linha de investigação não era outra a não ser essa, né? De imediato pedimos a busca e apreensão, foi deferido, cumprimos a busca no sábado de manhã, chegamos lá, o PM tinha acabado de sair, levando o DVR das imagens, deixou sua arma da corporação, a sua carteira lá, o capacete usado no crime, confessado por ele, a luva do crime, também confessado por ele, uma bota, que segundo ele não teria sido usada no crime, mas bastante parecido, e uma caixa de munição vazia de revólver, né? Então, com base em todos esses indícios, a fuga dele, a fuga da esposa no local de trabalho, teria saído repetidamente, não teria voltado para a sua residência, ter ocultado provas como celulares, né? Enganou o próprio comandante, dizendo que estava em Rosário Oeste e estava ali perto. Com base em todos os indícios, né, eu solicitei a prisão temporária nos dois, que foi decretada no domingo. E na data de ontem, o Railton confessou o crime, tá? E vou entrar em detalhes agora da confissão. Uma confissão um pouco longa, né? Com algumas pausas, em razão do talvez desespero, né, da besteira que ele fez. Ele confessa que recebeu essa notificação de uma batida de trânsito que a empresa dele não teria sequer participação, né, e ele ficou muito indignado com isso e, segundo ele, ficou 3 dias com um tipo de um demônio atormentando a cabeça dele, dizendo: mata essa... Não vou falar o nome aqui em respeito à vítima, né? Mata essa fulana de tal. E ficava essa guerra interna entre ele, até que, segundo ele, acordou 3 horas da manhã, saiu com a moto, sem que a esposa soubesse, né? Sem que ela acordasse, visse, sai da residência para fazer o crime e mata a Roseli, né?
Então, assim, ele fala que, em tese, não foi premeditado, mas se contradiz, porque há 3 dias está pensando no crime e tentou lutar contra isso, contra esses demônios que estavam atormentando a cabeça dele. E para ele foi algo incontrolável que ele não sabe explicar isso, né? Sobre esse vídeo exclusivo que nós temos, onde o Railton, na oitiva aqui na DHPP ontem, disse que foi motivado a cometer o crime mediante ali essas vozes e também por influência do demônio, a própria delegacia, o delegado, foi confrontado por questões de como ele organizou para cometer esse crime. Será que ele premeditou? Porque ele estudou exatamente o local que ela morava, principalmente os horários que ela saía justamente para fazer ali, dar aula na academia, que era por volta das 5 horas da manhã e outros dias eram às 6 horas da manhã. Tudo isso ele planejou e o Dr. Bruno Abreu fala exatamente sobre isso. Vamos ver. A vítima, ela sai de casa às vezes 5, às vezes 6 da manhã. Né? Ninguém acorda de manhã sufocado, como ele diz, né? Ele sempre deixava claro, estava sufocado para matar. Ninguém sai de casa às 3 horas da manhã e fica rodando a casa da vítima sem saber onde mora. Então, para mim, é um crime premeditado. Ele buscou o seu comparsa, né? E vai ser identificado e preso. Buscou o seu comparsa, praticou o crime e deixou ele a pé para disfarçar e dificultar a investigação. A atividade foi apresentada hoje. Quem seria que seria? Oi? A esposa dele está aqui na delegacia para ser ouvida. Ela se entregou e vai ser ouvida após a coletiva. Ela disse por que ela havia fugido, já que, segundo o próprio advogado do Railton, disse que ela não tem nenhuma participação no crime. Olha, o que nós temos é que, segundo o policial ontem, quando ele descobriu ali a busca, ele não sabia se a busca ou se era a prisão. Na cabeça dele, era prisão, porque na cabeça dele, em 2 dias ali, a gente tinha descoberto o crime. Ele teria ligado para ela e falou: amor, eu fiz uma besteira na minha vida, confia em mim, sai daí agora aí, porque eu não sei o que está acontecendo. E ela só obedeceu e saiu da residência. Quando se encontrou com ele e viu o que ele tinha feito. Durante o interrogatório, ele conta que se tivesse conversado com a esposa antes, talvez ele não teria feito isso, porque é uma besteira de não ter conversado com a esposa, que se conversado a esposa não deixaria ele fazer isso, seria até coisa de separação, porque em tese ela não aceitaria uma situação dessa, né? E se mostrou arrependido no sentido de que ele matou uma esposa com mãe de 2 filhos, né? E teria se perguntado se ele tivesse sido feito isso com a esposa dele. Então, assim, uma espécie de loucura com empatia ao mesmo tempo, né? Trindade, a esposa do PM Railton Mourão, a Aline também, que era procurada, se apresentou hoje pela manhã aqui na Delegacia de Homicídio. Nesse momento, o delegado Bruno Abreu está ouvindo ela. Ela se apresentou com 2 advogados. Iremos aqui aguardar assim que ela sair justamente para o fórum, que ela vai fazer ali a audiência de custódia. A gente vai tentar também perguntar a ela qual seria a ligação dela com esse crime. Até porque o Railton ontem descartou qualquer participação da esposa nesse fato. Apenas disse que assim que cometeu o crime, ele falou com ela por telefone, porque ela trabalhava em uma farmácia, e disse: olha, saia daí, vai para outro lugar porque eu fiz uma coisa errada. Apenas isso. Essa era a única informação. Trindade, eu tratei também de alguns assuntos aqui com o delegado Bruno Abreu sobre alguns crimes lá em 2020. Vamos ver essas imagens aí. O dia em que Paulo Sérgio foi assassinado em frente à sua residência. Naquela manhã, por volta das 8 horas, ele estava lavando a sua caminhonete quando 2 homens chegaram em uma moto e desferiram vários disparos contra Paulo Sérgio. Ele correu para dentro da residência e foi morto dentro da sala. Até então não se tinha informação referente a esse fato e nem tampouco o autor desse crime. Por que eu estou falando isso? É porque cai agora sobre o Railton exatamente a participação neste homicídio ocorrido em 2020. Perguntado isso para o delegado Bruno Abreu, ele disse que quem está investigando esse caso é o delegado Edson Pique, que com certeza vai agora aguardar a balística que será feita na munição que matou a Rose, justamente para fazer o confronto se é a mesma utilizada no crime contra Paulo Sérgio. Outro crime, agora que aconteceu em agosto em Várzea Grande, no bairro Ouro Verde. O empresário que denunciou o descarte ilegal de aterro que estavam jogando em seu terreno foi vítima de mais de 40 disparos em frente à sua empresa de autopeça. O autor
provavelmente o mesmo, o PM Railton Mourão. Essa investigação está a cargo da 2ª Delegacia em Várzea Grande. São eles que estão apurando. Porém, a DHPP vai contribuir com informações para identificar se ele também fez parte dessa ação. Trindade, são vários crimes atribuídos a esse policial que, infelizmente, foi o autor da morte já confirmada por ele, da Roseli, no último dia 11, em Várzea Grande. Trindade, vamos continuar aqui no prédio da Delegacia de Homicídios, aguardando a saída da Aline, que é a esposa do PM. Assim que ela sair, eu te chamo ao vivo para contribuir com mais informações. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos acompanhando aqui imagens do circuito de segurança que flagraram lá no Ouro Verde, em Várzea Grande. Momento em que o caminhão, que seria da empresa do Railton, fez o descarte regular de lixo. E esse descarte revoltou o comerciante que é dono do lote, que tem uma empresa ao lado. Ele fez uma reclamação com o dono da empresa, que seria o Railton. E aí, coincidência, dias depois a empresa dele foi alvo de um ataque a tiros. Nesse momento você está acompanhando o caminhão, que fez o descarte, fez ali a manobra. E aí, quando o empresário da loja ali ao lado percebeu o caminhão fazendo descarte, anotou o nome da empresa, e aí, ó, o que aconteceu com a empresa dele após a reclamação. Vem cá, 11h01. A culpa agora é do demônio. Agora foi a voz de um demônio que falou para que ele matasse a personal. Será que era o demônio que ia pagar a dívida de 20 mil reais? Ou seria esse aqui? Foi o demônio também que mandou ele passar lá na frente do estabelecimento e disparar 40 vezes contra a empresa do rapaz que reclamou do caminhão dele. Foi também um demônio, 2020, que foi lá e mandaram ir na casa do cara lá e matarem ele lá em Várzea Grande. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora ele fala em depoimento que obedeceu uma voz que estava na cabeça dele, mandando que ele matasse a personal. Ele disse isso em depoimento à Polícia Civil, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Dr. Bruno Abreu, que fez mais um brilhante trabalho. A nossa equipe teve acesso exclusivo a trechos do depoimento que durou mais de 50 minutos. Já soltei um pedacinho, vou soltar mais um trecho para você que está acompanhando a comunidade. Está no ponto? Enche a tela, segura e não solta ainda, espera. Esse é o momento em que o policial está frente a frente com o delegado, tentando explicar por que matou a personal. Neste momento, ele já tinha confessado o crime. Na presença do advogado, ele confessou que executou a personal, que foi ele quem atirou. E ao ser questionado do porquê, olha a resposta dele. Solta o vídeo. E aí, nesse dia, eu acordei assim, com essa sensação e a voz falando mais forte: mata essa desgraçada, vai lá e mata ela. E aí eu peguei e fui. Eu saí do quarto e fui tomar banho no banheiro que tem no fundo lá, para não acordar minha esposa, para não... tomei um banho, vesti uma roupa lá na edícula, lá no fundo, e saí empurrando a moto até no portão. Só dei partida na moto bem encostadinho no portão. Sim. Para não acordar minha esposa. Segura. Ele reforça para a polícia que a esposa não participou. Aliás, existe o vídeo dele saindo de casa sozinho em uma moto. Depois ele aparece já com um comparsa para executar o crime. Para a polícia, seria a esposa que estaria pilotando a moto. Ele nega, diz que a esposa não sabia de nada, que estava trabalhando na hora do crime e que fugiu seguindo uma recomendação dele. Aliás, ela se entregou. Está na DHPP neste momento e o Arthur está lá acompanhando. Ela deve sair a qualquer momento
para prestar depoimento na audiência de custódia. Eu não consegui visualizar pelo vídeo algum tipo de arrependimento. Porque esse trecho que eu separei para a senhora é depois de confessar. E ele não chora, não demonstra arrependimento, poucas expressões, um olhar para baixo, ele não consegue olhar para o delegado. Ele olha para baixo, olha para a mesa, para os papéis, o advogado está ao lado. E aí ele fala que tinha uma voz da cabeça dele, mandando que ele executasse a personal. Marielle, nós temos participação dos nossos telespectadores já sobre esse caso? Bom dia, Bom temos dia, Mari. sim. Vou soltar os 2 primeiros áudios, pode ser, Mari? Pode. Coloca no ponto o nosso primeiro telespectador. Bom dia. Todo esse matador de... Bom dia, Trindade. Você já viu que todo esse matador de... Todos esses criminosos, quando mata, tem problema de doença, tudinho. Isso aí é a defesa dele. Tudo tem problema. E agora ele disse também na audiência de custódia, daqui a pouco tem uma reportagem do Matheus Mendes, que ele sofre de depressão e síndrome do pânico. Mas vai ser bacana ter síndrome do pânico na cela da cadeia, né? Vai ser legal demais. Queria estar lá eu para filmar, não como preso, que nunca vai acontecer. Mas como ter um dia de carcereiro, o que você acha? Só para filmar tendo síndrome do pânico na cadeia. Conversa fiada, rapaz. Próxima participação, bom dia. Bom dia, programa Comunidades. Estamos acompanhando vocês aqui. Olha, essa situação desse policial aí já está esclarecida. Ele atirou e a mulher estava pilotando a moto. O que tem que fazer? Prender ele, ficar preso, os dois, e o salário dele transferir para as 2 crianças que ficaram órfãos lá. Entendeu? Para mostrar para a sociedade cuiabana que existe lei ainda, que essa lei está muito branda. Tem que ter lei para policial, bandido, para todos, entendeu? Nossa lei está muito fraca. Então tem que pegar o salário dele, transferir para as 2 crianças lá. E ele e ela apodrecer na cadeia. São 2 assassinos. Ele é psicopata, esse cara aí. Esse cara já andou aprontando aqui em VG. Ele é psicopata. Aquele tiro no portão lá também, foi ele. Ele é psicopata, ele não é doente, ele é psicopata assassino. Abraço, hein? Deus abençoe vocês aí, tá? Bom trabalho, Arthur. Muito obrigado pela sua participação. O comerciante que foi alvo do atentado, lá em Várzea Grande, que reclamou da empresa do policial, que teria feito descarte irregular de entulho, reconheceu o policial como uma pessoa que estava no lote fazendo descarte. Reconheceu. Esse cara aí que matou a personal é o mesmo que teve aqui, depois eu recebi o atentado da minha empresa. Ele estava se achando acima da lei. Ele estava achando que ele era o cara, que ele poderia fazer o que ele quisesse. Que ele estava acima do bem e do mal. Ele imaginou que ele fosse lá, fosse executar personal, voltasse para casa e trabalhasse como se nada tivesse acontecido. Ele ia voltar para casa e vestir a farda da polícia militar. Tem mais, Marielle? Eu quero dar espaço para que a população fale sobre esse caso hoje. Lembrando que o Arthur está posicionado na DHPP. Pode deixar no ponto também imagens de bastidores da DHPP. Eu quero mostrar os bastidores, porque a qualquer momento a esposa do policial deve sair para a audiência de custódia. Estou guardando o start da Marielle. Quero soltar mais uma participação, mais um telespectador dando opinião sobre essa justificativa, e você pode mandar a sua para cá no 9997-0955. Tá no ponto, mais uma participação? Bom dia. Bom dia, Trindade. Meu nome é Ana. Ele é o diabo em vida, vestido de farda.
Ele tem que morrer e apodrecer na cadeia, jogar ele no meio dos presos, lá no presídio. Por que que todos os bandidos mostram a cara? Por que você não é um policial assassino, confesso, bandido, miserável? Ele e a mulher dele, quantos ele não matou que ninguém sabe? Quantas almas ele matou, quantas vidas ele tirou? Entendeu? E vai continuar mentindo. A mulher dele inocente não é inocente. Ela pilotando a moto. A polícia já sabe disso. Não sei o que está acreditando na versão dela ainda. O suspeito disse em depoimento que a esposa não participou, mas a polícia ainda não encontrou então quem estaria pilotando a moto. A esposa do policial está na DHPP, presta depoimento e deve sair em questão de instantes para a audiência de custódia e a gente vai acompanhar aqui no SBT Comunidade. Sua opinião também é importante, 9997-0955, que eu quero debater com você as características, os detalhes desse caso ao longo do Comunidade de hoje. O Matheus Mendes preparou uma reportagem lembrando ou relembrando tudo o que aconteceu ontem, tudo que nós compartilhamos com a audiência do SBT Comunidade ontem, desde a chegada e a imagem exclusiva do Arthur, até a audiência de custódia, onde ele alega ter depressão e síndrome do pânico, e o pedido do advogado para que ele permaneça preso, não na cadeia, mas sim no batalhão da Força Tática. Está no ponto a reportagem? Enche a tela. Railton, por que você fez isso, Railton? Foi você? Este vídeo exclusivo mostra a chegada do policial à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Cuiabá. Só me fala, por que você fez isso? Railton. Pouco tempo depois, Railton Mourão confessou ter executado a personal trainer Roseli Costa Nunes no dia 11 de setembro. Você falou que ele assumiu o crime. Ele é o autor dos disparos ou o mandante do crime? Ele é o autor do disparo. Railton tentou inocentar a esposa, que está foragida. Tem outra pessoa na moto? É a esposa dele? Não é a esposa dele, tá, pessoal? A esposa dele, já posso assegurar... Seria o funcionário dele? Apesar de não ser advogado da esposa dele, mas asseguro a vocês que a esposa dele não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Na audiência de custódia, a prisão foi mantida. Railton segue no batalhão da Força Tática e disse que sofre de problemas psicológicos. Faz tratamento de saúde, toma remédio controlado, tem alguma doença? Faço tratamento psiquiátrico. Tá. Tratamento do quê? Síndrome do pânico, depressão, essas coisas. Toma remédio? Você passou por exame de corpo de delito? Está. Lá você narrou tudo isso, falou os remédios que você toma, os horários? Não falou? Então me fala aqui, quais são os remédios que você toma e quais são os horários? Quercetina e paroxetina. Tá. Você tem receita médica disso? Tem. Na audiência de custódia não é avaliado os aspectos jurídicos do crime. O suspeito é apresentado à justiça, que avalia a legalidade da prisão e determina onde o suspeito ficará recluso. Foi a defesa que pediu que ele permanecesse no batalhão da Força Tática. Eu requero a Vossa Excelência que seja mantido ele na unidade militar onde ele se encontra preso, em razão do que dispõe o artigo 62, inciso 3º, da Lei Complementar 555/2014 e o artigo 295, inciso 5º do Código de Processo Penal. E é só constar na decisão que, então, ele continuará preso no local onde ele já se encontra. Só isso, Excelência. Dr. César? Excelência, o MP não se opõe, não, e o próprio sistema penitenciário de Mato Grosso, ele tem a previsão dos locais em que serão cumpridas as prisões provisórias de militares. Então, seguindo a diretriz do sistema penitenciário, que ele seja de fato confinado
né, em local adequado para essa natureza de prisão que recai sobre os ombros de um militar. É a manifestação do MP. Perfeito, obrigado, doutor. Doutores, não vejo por que não deferir o pedido defensivo, né? E uso aqui os mesmos dispositivos legais por ele utilizados e apresentados aqui nessa oralidade, mantendo então o custodiado no local onde já se encontra. Bom, estou confirmando algumas novas informações aqui, mas eu quero continuar conversando com o Arthur Garcia, que está na DHPP. A esposa, Arthur, se apresentou na manhã de hoje, ela nega ter participado do crime, ela nega ter conhecimento do planejamento do crime e ela deve sair em questão de minutos para audiência de custódia. Há um mandado de prisão expedido contra ela e aí o juiz vai definir na custódia se ela continuará presa ou não. O policial militar tenta isentar a mulher de toda e qualquer responsabilidade. Mas ontem, Arthur, você questionou o policial, deu a oportunidade a ele de defender a esposa, mas ele optou pelo silêncio, né, Arthur? Conta pra gente, meu amigo. Foi isso, Trindade. Ele não quis falar ontem, né? Assim que ele chegou aqui no prédio da HPP, conseguia ali ter acesso ao estacionamento. Assim que ele desembarcou ali do camburão da viatura da Força Tática, perguntei a ele algumas perguntas ligadas a esse crime. Ele não quis, né, ele falar nada, ele ficou em silêncio. Só que como você acompanhou aí, ele ficou por mais de 50 minutos respondendo as perguntas do delegado que acompanhou essa oitiva. No caso da Aline, qual seria a participação dela? Porque a polícia teve informações de que ela seria a pessoa que intermediava com a Rose a questão do conserto do veículo. Só que o próprio Railton disse que em nenhum momento houve essa tratativa. Só que, Trindade, se você analisar uma questão aqui, se você é vítima de um acidente de trânsito e você vai ter aquele contato com uma pessoa que foi ali o causador daquele acidente, é lógico que você vai tratar com essa pessoa para resolver o problema, para consertar o teu veículo. É impossível que essa pessoa apenas, depois de tanto tempo, entre com uma ação judicial para conseguir reparar esse dano. Então, ela tentou sim. Isso eu tive essa informação de familiares que por algumas vezes ela tentou esse contato com a empresa e quem responderia pela empresa, segundo informações, era exatamente a Aline. E houve por parte de algumas informações de que a Aline conversava pelo WhatsApp com a vítima, que é a Roseli. E nessas tratativas, segundo informações, o Railton ficou indignado e aí foi onde ele ouvia essas vozes de que eu vou matar essa mulher, eu vou acabar com ela, porque a audiência de conciliação ela seria exatamente no dia 16. Ou seja, a Rose foi assassinada no dia 11. 5 dias depois ocorreria a audiência de instrução e julgamento. Aliás, a audiência de conciliação, que era exatamente para entrar num acordo, e isso não foi possível. O que aconteceu foi que a própria família já descartou essa ação, não quis levar adiante, e nós sabemos exatamente qual foi o fato. Neste exato momento, a Aline está, sim, que sendo ouvida pelo delegado Bruno Abreu, começou a oitiva com ela assim que terminou a coletiva, ela deve sair exatamente por essas portas, vai ser acompanhada por uma equipe aqui de policiais civis até o fórum, para ali ela ser apresentada ao juiz e participar dessa audiência de custódia que deve ser ali após as 13 horas. Ela provavelmente, Trindade, ela deve sair apenas com uma tornozeleira eletrônica, ela será monitorada, porque não existe uma participação dela no crime e nem tampouco no planejamento, se for angariar de questão de informação. O próprio autor, réu confesso, ele disse que a Aline não participou. No dia do fato, ele fez o contato por telefone com ela, apenas comunicando que ele tinha feito uma besteira e pediu para que ela saísse do emprego quando ela estava. E isso aconteceu. Houve uma informação que o Dr. Bruno Abreu acabou levantando de que ele teria ido para o estado do Pará. Isso foi descartado, até porque quem é a pessoa no Pará que iria ser ali a motivação que eles fossem para lá? É exatamente os pais da Aline, eles moram no Pará. A polícia teve essa informação na semana passada. Outro fator, Trindade, o veículo, que é um Corolla preto modelo antigo, do Railton, ele foi visto na região da Agrovila das Palmeiras e também na região de Barão de Melgaço, exatamente uma semana antes. No último sábado agora, ele foi visto exatamente na empresa. A polícia teve essa informação de que ele estaria rondando aquela região porque o veículo Corolla estava lá. Com essa informação de que eles estariam lá, vamos ver imagens agora. O momento em que a equipe da Delegacia de Homicídios, chefiada ali pelo delegado Edson Pique,
chega exatamente em um endereço onde possivelmente o Railton estava. Nessas imagens, você observa ali o grande efetivo de policiais civis chegando até esse endereço, que não era o endereço dele, e sim apenas de uma informação de que ele poderia estar naquele local. Trindade, continuamos aqui na Delegacia de Homicídios. Assim que a Aline deixar a delegacia, nós aqui vamos perguntar a ela exatamente isso. Qual foi a sua participação nesse homicídio contra a personal Roseli em Várzea Grande? Volto com você aí no estúdio. Arthur, nós estamos compartilhando a imagem que você chamou dessa tentativa, dessa força-tarefa para tentar localizar antes de que o policial se entregasse. E eu ia te perguntar justamente sobre a questão da prisão, a manutenção da prisão da esposa. A chance dela sair da custódia com tornozeleira eletrônica é alta. Agora, quem estaria na moto? Quem seria o comparsa? Será que o policial já repassou, o policial suspeito já repassou aos investigadores ou ele não revela quem estava pilotando a moto, Arthur? Você tem alguma informação nesse sentido? Trindade, ele não passou informação nenhuma, tá? O delegado Edson Pique, o doutor Bruno Abreu perguntaram isso para ele, ele não quis passar. Essa informação é fato. Agora, a polícia tem algumas informações e evidências, até porque nesse período aí de 11 dias, ou menos aliás, né? Porque naquele dia do fato, no dia 11, algumas horas depois, a polícia já tinha informações de que o Railton seria um suspeito, porque eles tiveram informação exatamente do processo judicial da Roseli contra a empresa dele. Então, naquele momento, em menos de 24 horas, eles tinham essa informação. Depois disso, eles tiveram outras informações também do possível piloto dessa motocicleta. É questão de tempo, Trindade, eles conseguirem chegar até essa pessoa. A gente tem aqui também que tratar dessa questão dessa pessoa que estava ali. O que a polícia precisa agora é de contribuição da sociedade. Se alguém tiver essas informações, é importante que repasse justamente para que eles possam chegar nessa pessoa. Na questão do Railton, foi até fácil devido a esse processo e principalmente câmeras de segurança que contribuíram com a localização dele, Trindade. Então isso foi fundamental. O que a polícia agora tem que entender, a própria Delegacia de Homicídios, isso eu perguntei para o doutor Caio, que é o titular aqui da HPP, sobre a questão da manutenção da custódia do Railton no batalhão da Força Tática. O que acontece na audiência na audiência que ocorreu ontem no fórum, essa audiência de custódia, a defesa do Railton pediu que o policial pudesse permanecer no batalhão da Força Tática por uma lei complementar de 2014, justamente para quando aquele policial que não foi ainda julgado, sentenciado, ele possa aguardar esse julgamento dentro desse batalhão ou presídio, que não fosse um presídio comum que é utilizado em Chapada. Só que mesmo pelo fato dele não ter contribuído com as informações, Trindade, seria interessante, né? Que ele só pudesse ter essas regalias se ele de fato pudesse ter contribuído com todas as informações que o delegado ali exigiu. Então ele teve essa garantia por parte dos juízes, justamente, principalmente do Ministério Público, que acatou esse pedido da defesa, que ele pudesse ir justamente para o presídio que fica dentro ali da Força Tática. E questionei também o doutor Bruno Abreu. Existe alguma possibilidade de uma fuga dele dentro desse presídio, até porque ali ele está com policiais e outro fator, ele chega aqui na DHPP ontem sem o uso de algemas, né? Então, algumas informações, Trindade, se você analisar ontem, com a chegada do policial Railton, até devido à gravidade do que ele apresentou, dizendo que ele tem transtornos mentais, no caso, uma depressão, síndrome do pânico, você imagina aquelas imagens que ele entrou com os policiais da Força Tática. Se você analisar a entrada dele no elevador, ele fica ao fundo do elevador e à frente os policiais da Força Tática, além do comandante que era o Altair. Ali, se você analisar, qual seria o risco para esses policiais que estavam ali exatamente à frente dele e ele tendo acesso fácil com as mãos livres de sacar a pistola e cometer algo pior dentro do elevador. Então são informações e situações que observamos ontem devido à gravidade e à alta periculosidade deste policial. Não é qualquer pessoa, Trindade. Desde homicídios contra cachorros, nós recebemos informações. Tem pessoas que relatou, olha, Arthur, ele foi responsável por matar meus 2 cachorros na região onde morava. Então, assim, tem muitas evidências e outras informações que chegarão justamente que envolvam esse policial, Trindade. O que a gente tem recebido aqui de denúncia contra esse policial em Várzea Grande não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. A gente tem, pode manter essa imagem no ar aí, a gente tem recebido muita denúncia aqui. Nós estamos apurando, algumas nós já colocamos no ar, outras ainda não.
mas são muitas denúncias envolvendo esse policial. E assim, eu fico chateado de chamar ele de policial. Pelo respeito que eu tenho pela farda da Polícia Militar. Esse homem nunca poderia ter vestido a farda da Polícia Militar. Eu fico chateado de verdade de falar que um dia ele foi policial militar. Trindade, ela permaneceu em silêncio, assim como foi o Railton, não falou nada. Só que assim que chegou aqui, que ela foi entrar na viatura da Polícia Civil, ela disse, sou inocente. Apenas foi isso. Ela disse que não tem essa participação, ou seja, a inocência dela, o que ela diz, é exatamente o que o Railton falou ontem, né, no fórum. Disse que não tinha nenhum envolvimento, ou seja, a esposa dele não teria participação, só que ela acabou dizendo aqui que é inocente. Foi a única coisa que ela falou assim que ela entrou na viatura. Agora ela foi para o fórum e vai participar dessa audiência de custódia. Como eu falei, acredito que ela vai sair dali apenas com a tornozeleira eletrônica, viu, Trindade? Volto com você aí no estúdio da SBT Comunidade. Imagina o tumulto que foi aí, o Arthur tá até sem fôlego ali na correria, né? Para tentar essas palavras da suspeita que nega qualquer autoria. Arthur, será que o doutor Bruno vai conversar com a imprensa por agora? Trindade, não entendi. Pode repetir, por favor? Será que o doutor Bruno vai conversar com jornalistas agora que terminou o depoimento da suspeita? Eu não sei, até porque ele desceu, Trindade, apenas para chamar outra equipe que estava aqui fora para vir com a viatura. Eu não sei se ele subiu, para onde ele voltou, mas eu creio que ele vai assim, né? Porque já também está no horário de almoço, eu creio que ele vai dar uma pausa e pode ser que ele fale somente amanhã sobre a oitiva da Aline, que é essa pessoa que supostamente participou do assassinato da Roseli no último dia 11. Alega inocência, o Railton alega que ela é inocente também, mas ela fugiu ao mandado de prisão expedido contra ela e agora ela vai para o fórum. O Arthur já antecipou para a audiência, em outra oportunidade, que a possibilidade dela sair com tornozeleira eletrônica é significativa. A conversão da prisão por monitoramento via tornozeleira eletrônica. É possível que isso aconteça. Eu estou acompanhando aqui ainda a movimentação lá na DHPP. É o Daniel Silva que trabalha com o... Daniel Alves trabalha com o Arthur Garcia. E a qualquer momento eu volto para a DHPP para orientar a nossa audiência sobre tudo o que está acontecendo lá. Vamos para a imagem recuperada. Pode colocar na hora a imagem recuperada. Eu consigo... Vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar a imagem recuperada para quem está em casa. O momento em que o Arthur tenta conversar com ela ali. Ver se eu consigo mostrar para você. Ó. De novo para você. Agora é recuperada a imagem. Vamos ver se vai no ar. Lá do segundo andar, ele está aqui embaixo na recepção. A informação é de que a Aline já foi ouvida e ela vai descer e vai seguir sentido ao fórum, onde vai participar dessa audiência de custódia. Então existe já a certeza que ela está descendo, né? Está parada aqui já no segundo andar, que é exatamente lá o local onde ela foi ouvida pelo Dr. Bruno Abreu. E a informação é que ela vai vir sim para cá, tá? Então vamos acompanhando as imagens, tem que abrir aqui, a gente vai perguntar a ela qual seria esse envolvimento ou a participação dela nesse crime que infelizmente acabou matando a Rose. Vamos acompanhar aqui. Rose, por que você fez isso? Você participou? Deixa a gente sair. Você participou, Aline, na morte lá da Rose? Você sabia que ele ia fazer isso, Aline? Qual que foi seu envolvimento, Aline? lado da história, Aline? Gente, vocês precisam ir para trás. Aline, por favor. Aline, o que você participou no crime? Aline, eu sou inocente, eu sou inocente. A mesa, gente, a mesa. Licença. Licença. Você participou, Aline? Também tem 2 filhos. Você que mandou matar ela, Aline? Você ajudou ele na fuga? Você que mandou matar ela, né, Aline? Você participou, Aline, sim ou não? Ele negou a sua participação. Seu marido falou que você não participou. Você nega, Aline? Quem que era que estava na Vocês combinaram ficar em silêncio, foi isso? É o momento de você falar. O que você falou pro delegado lá em cima? Você não gostaria de falar com a imprensa, dar sua versão? Você participou sim ou não? Você sabia sim ou não? Você é inocente? Você é o que, Aline? Licença. Ô, Trindade, a Aline acabou de dizer aqui, assim que ela entrou. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pode manter o circuito no ar, deixa eu tentar conversar com o Arthur, porque eu tô com uma dúvida aqui. Tô com uma dúvida aqui, eu gostaria de tirar essa dúvida com o Arthur. Não sei se ele tá me ouvindo bem. Porque é o seguinte, ela falou
em algumas oportunidades que ela é inocente, que ela não sabia do que o marido teria feito. Mas quando o marido pede para ela fugir, eles fugiram juntos? Porque se eles fugiram juntos... Arthur, você está me ouvindo bem? A minha dúvida é o seguinte, Arthur. Ela disse que não sabia de nada. Mas se ela fugiu junto com o marido, ele contou para ela o que ele fez. E a partir do momento em que ela não o denuncia à polícia, ela passa a ser cúmplice, né? Exatamente. E é aquela informação que nós compartilhamos naquele dia 11. Quando nós tivemos aquela informação de que a Aline teria conversado com a vítima, a Roseli, pelo WhatsApp, para tentar ali aquela tratativa, pode ser que ali foi exatamente o momento dessa participação dela. Então, assim, o que a polícia vai ter de informações agora é se foi feita ali a apreensão do celular da Aline. Se eles tiverem ali a apreensão e também conseguiram ter acesso ao celular da Roseli, eles vão entender de que forma ela participou. Ela nega. Mas, lógico, com a investigação da polícia, pode ser que eles consigam chegar a essa informação, né, Trindade? Exatamente, Arthur. A minha dúvida é justamente essa. Se o start para a decisão de matar partiu dessa discussão e se a partir do momento em que ela alega que ela não sabia de nada, o marido fez tudo escondido, ela não sabia do planejamento, ela estava dormindo quando ele saiu de casa, ela não sabia de nada. Mas a partir do momento em que ele conta para ela, ela deveria acionar a polícia e entregar o marido. Falar, meu marido fez uma bobagem e ele está aqui fugindo não sei para onde e eu não estou sabendo de nada, não participei de nada, mas não. Pelo que eu sei, pelo que está claro até o momento, ambos fugiram juntos. Então sabe-se lá para onde eles foram, devem ter contado agora para a polícia. Mas essa é a minha dúvida quanto ao que vai acontecer a partir de agora. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação.